E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui vai ser uma série de vídeos que eu vou programar aqui no canal de introdução à estatística, onde a gente vai poder aprender de uma maneira mais fácil e intuitiva os principais conceitos desse ramo da ciência e sem tanta fórmula, sem tanta decoreba, mais intuitivamente e com exercícios. Então, nessa primeira aula, eu vou fazer uma breve introdução sobre os principais ramos da estatística, qual a diferença entre população e amostra, os tipos de frequência, o que é frequência, e as principais maneiras de apresentação de dados. Então, vamos lá. Então, pessoal, a estatística ela se divide basicamente em alguns ramos, sendo os principais deles a estatística descritiva e a inferência estatística. A estatística descritiva, ela envolve organização, resumo e interpretação de dados, para descrever e apresentar informações sobre uma determinada população ou conjunto de dados. Então, o objetivo principal dela é fornecer uma descrição precisa e concisa dos dados disponíveis. Ela inclui técnicas como medidas de tendência central, como média, mediana e moda, medidas de dispersão, como desvio padrão e amplitude, além de gráficos, tabelas e resumos numéricos. A estatística descritiva fornece uma visão geral dos dados e ajuda a resumir as características essenciais da população ou amostra que estamos analisando. Por outro lado, a tal da inferência estatística lida com a tomada de conclusões ou generalizações sobre uma população com base em uma amostra representativa dos dados disponíveis. Ela utiliza métodos probabilísticos para fazer inferências estimativas sobre os parâmetros desconhecidos da população. A inferência estatística permite tirar conclusões além dos dados observados e usar a amostra como uma base para tirar conclusões sobre essa população maior. Ela envolve técnicas como a teste de hipóteses, intervalos de confiança e análise de regressão. Pode parecer um bicho de sete cabeças, mas você já viu isso sendo usado no seu dia a dia e aposto que nem percebeu. Antes de mais nada, vamos começar a falar sobre população e amostra. O que é população e o que é amostra? Eles são termos fundamentais quando se refere a conjuntos de indivíduos ou elementos que estão sendo estudados. Vamos explorar essa diferença usando um exemplo de um processo eleitoral. A população se refere ao conjunto completo de todos os indivíduos ou elementos que compartilham uma característica em comum e que são de interesse para o estudo. Esses indivíduos formam um grupo total que se deseja estudar. No caso de uma eleição, a população seria o conjunto de todos os eleitores elegíveis em uma determinada região, como todos os cidadãos que têm direito a votar no Brasil, por exemplo. Em um país com 10 milhões de eleitores elegíveis, a população seria composta por esses 10 milhões de eleitores. Já a amostra é um subconjunto selecionado da população total. A amostra é escolhida de maneira que seja representativa da população, permitindo que as conclusões feitas com base nessa amostra sejam generalizadas para a população. Isso quer dizer que a gente tem que escolher uma amostra que não seja enviesada. Por exemplo, se a gente está fazendo uma pesquisa de intenção de voto, nós não podemos concentrar a nossa coleta de informações somente em um dos estados, ou apenas com homens, ou então apenas com pessoas de alta renda. A amostra deve representar, em uma menor escala, a população. Suponha que para realizar uma pesquisa sobre as preferências eleitorais em uma eleição, você selecionou aleatoriamente um grupo de 1.000 eleitores do país, que possui 10 milhões de eleitores. Esses 1.000 eleitores formam a sua amostra representativa da população. Então, o que a gente precisa lembrar é que a população é o conjunto completo de indivíduos de interesse, enquanto a amostra é um subconjunto selecionado dessa população. A população é o todo e a amostra é a parte. Vejamos alguns exemplos. Essa aqui é uma recenseadora do IBGE. Ela coleta informações em cada domicílio a fim de constituir o censo demográfico do país. O censo demográfico busca compilar informações das famílias e pessoas que vivem no Brasil e é uma pesquisa populacional. Ela busca coletar informação de todas as pessoas. Apesar disso, algumas partes do questionário são perguntadas apenas para alguns domicílios e constituem uma amostra. Isso é feito porque seria muito caro passar um questionário imenso e demorado para todo mundo. Veja esse outro exemplo. Essa consumidora está escolhendo tecidos diferentes e cores diferentes, provavelmente para um móvel. Por que ela faz isso? É muito melhor coletar informações de uma amostra pequena de um tecido antes de implementar um projeto inteiro e ver como ficou. É muito mais econômico. Outro caso que ficou conhecido durante a pandemia é o teste para sabermos se estamos infectados pelo vírus do Covid. O agente de saúde coleta uma amostra da mucosa nasal e em seguida aplica um reagente. Com base nessa amostra, é possível determinar se o seu corpo contém ou não o vírus. Ou seja,
Nesse caso, o seu corpo seria a população, todas as células dele, enquanto aquela pequena coleta de mucosa é só uma amostra do que contém o seu corpo. Por isso, conceitos como população e amostra são essenciais para entendermos o mundo ao nosso redor. É utilizado em todas as áreas do conhecimento humano. Vamos fazer um pequeno simulado de fixação. Qual das seguintes opções descreve corretamente uma população em estatística? Um subconjunto representativo selecionado de uma amostra, o conjunto completo de todos os elementos a serem estudados, um grupo de elementos escolhidos aleatoriamente para uma análise, ou um conjunto de indivíduos com características semelhantes. Nesse caso, a resposta correta é a letra B. Uma amostra estatística é o conjunto completo de indivíduos selecionados de forma aleatória, um conjunto não representativo da população, um subconjunto selecionado da população total, o conjunto de elementos que não são de interesse no estudo. Nesse caso, a alternativa correta é a letra C. Qual é o objetivo principal da estatística descritiva? Fazer generalizações sobre uma população com base em uma amostra? Resumir e interpretar dados para descrever informações sobre uma população ou conjunto de dados? Realizar testes de hipóteses em análise de regressão? Ou fornecer uma visão geral dos dados e tirar conclusões além dos dados observados? Nesse caso, a alternativa correta é a letra B. O que é necessário para que uma amostra seja considerada representativa da população? Ela deve ser selecionada aleatoriamente, de forma que cada elemento da população tenha a mesma chance de ser escolhido. Ela deve conter todos os elementos da população. Deve conter apenas os elementos mais relevantes da população. Deve ser selecionada com base em critérios subjetivos e preferências pessoais. Nesse caso, a alternativa correta é a letra A. A inferência estatística envolve a análise de tendências e padrões em um conjunto de dados, a descrição precisa e concisa dos dados disponíveis, a organização, resumo e interpretação dos dados, ou a tomada de conclusões ou generalizações sobre uma população com base em uma amostra representativa. Nesse caso, a alternativa correta é a letra D. Agora vamos aprender sobre os tipos de frequência. O princípio básico da estatística descritiva é resumir os dados de uma forma fácil de entender. A primeira forma que vamos estudar é como resumir os dados em uma tabela, agrupando e usando a frequência com que esses grupos aparecem em nossa amostra, ou população. Basicamente, temos três tipos de frequência. A frequência absoluta. A frequência absoluta é a contagem simples de ocorrências de um valor específico em um conjunto de dados. Ela indica quantas vezes um determinado valor aparece na amostra ou população. Por exemplo, se tivermos a seguinte amostra de idades: 25, 30, 35, 25, 40 e 25, a frequência absoluta do valor 25 anos seria igual a 3, pois ele aparece 3 vezes na amostra. Em segundo lugar, temos a frequência relativa. A frequência relativa é a proporção ou a porcentagem de ocorrências de um valor específico em relação ao total de observações. Ela é calculada dividindo a frequência absoluta do valor pela quantidade total de observações. No exemplo passado, daquela amostra com idades, o valor igual a 25 anos ele aparece 3 vezes, e nós temos 6 itens na nossa amostra. Isso significa que a frequência relativa da idade igual a 25 anos é de 50%. Por fim, temos a frequência acumulada. A frequência acumulada é a soma cumulativa das frequências absolutas ou relativas para um determinado valor e todos os valores anteriores a ele. Eu sei que parece confuso, mas novamente, você com certeza já viu isso na sua vida. Vamos fazer alguns exercícios e vai ficar tudo mais claro. Olha, nesse exemplo temos 28 observações de pessoas que responderam qual é a sua idade. A frequência absoluta, como dissemos, é a contagem de quantas vezes aquela idade aparece na nossa amostra. Então, por exemplo, a idade igual a 11 anos apareceu 3 vezes. 12 apareceu 5 vezes. 13, 2 vezes. E assim por diante. Quando somamos todas essas aparições na nossa amostra, temos o tamanho da amostra. Nesse caso, são 28 pessoas. N igual a 28. Isso podemos chamar que é o tamanho da amostra. É simples, não é?
Em seguida, vamos tentar calcular a frequência relativa. Como foi explicado, a frequência relativa nada mais é do que qual que é o percentual de vezes que a idade apareceu dentro da nossa amostra. Sabemos que a idade igual a 11 anos apareceu 3 vezes e de 28 observações. Sendo assim, fazemos simplesmente a conta, 3 dividido por 28. Isso é igual a 10,7%. Em seguida, a idade de 12 anos apareceu 5 vezes, de um total de 28. Fazendo essa conta, chegamos a 17,9%. Fazemos isso para todas as idades. Novamente, quando somamos todos os percentuais, chegamos ao total de 100%. Esses dois tipos de frequência, absoluta e relativa, são os mais comuns de aparecerem em materiais divulgados pela mídia. Vamos seguir adiante e entender como se calcula a frequência absoluta acumulada e frequência relativa acumulada. Bom, a frequência absoluta acumulada nada mais é a soma da frequência absoluta daquela idade com todas as anteriores. O primeiro item só existe ele, então ele é basicamente igual. O segundo item é igual a ele mais a soma dos anteriores. Nesse caso, 5 mais 3. 5 mais 3 igual a 8. A frequência absoluta acumulada da idade igual a 13 anos é igual a 2 mais 5 mais 3. Eu sei que aqui 5 mais 3 já é igual a 8. 2. Ao invés de somar novamente cada um, eu posso simplesmente pegar a soma do item anterior. O próximo item é a mesma coisa. É a soma dos itens anteriores mais o atual. Note que o último item é a soma de basicamente todas as nossas observações. Por isso, não precisamos calcular um total da coluna. E quando que a frequência absoluta acumulada é útil? Por exemplo, se você se indagar quantas pessoas na sua amostra têm até 14 anos, então você sabe que são 16 pessoas, seriam quem tem acima de 14 anos. Por fim, a frequência relativa acumulada segue a mesma lógica. Somamos cumulativamente a frequência relativa. Então, o primeiro item é igual, porque não há nenhum antes dele. O segundo item é igual ao anterior mais o atual. E assim por diante. Até chegar em 100% no último item. Novamente, não faz sentido calcular um total da coluna, pois estaríamos somando vários itens várias vezes. Quando que a frequência relativa acumulada é útil? Pegando o exemplo anterior, você quer saber quantos por cento das pessoas da sua amostra possuem 14 anos ou menos. Nesse caso, 57,1% da sua amostra possui 14 anos ou menos, e o restante possui 15 anos ou mais. A parte mais importante de se lembrar quando a gente está fazendo essa tabela é de ordenar a nossa variável. Nesse caso, vejo que está em ordem crescente. Por fim, podemos escolher apresentar os dados de diversas maneiras. Antes de explorar as medidas que descrevem a forma sucinta do conjunto de dados, é importante compreender que existem várias maneiras de organizar e representar os dados, cada uma delas adequada a diferentes tipos de informação e propósito. Cada forma de apresentação tem suas vantagens e é escolhida de acordo com o objetivo do estudo, o tipo de dado e a mensagem que se quer transmitir. É importante selecionar a forma mais adequada para garantir uma compreensão clara e precisa dos dados estatísticos. Lembre-se, a gente está contando uma história com os dados, então a gente tem que conduzir o leitor a chegar à mesma conclusão que a gente. A forma mais primitiva de apresentar os dados é o RAW. O RAW é uma forma de apresentar os dados e listá-los em ordem crescente ou decrescente. O RAW apresenta os valores observados individualmente, sem agrupamento nenhum. A forma de apresentação é útil quando se deseja visualizar a sequência completa de dados
e identificar os valores de mínimo ou máximo. Nesse exemplo, eu coletei a altura de 8 pessoas e ordenei a altura delas do maior para o menor. Apenas listei todos os valores da minha amostra e ordenei. Dessa forma, eu sei que o maior valor apresentado na amostra é 1,77 m e o menor 1,55 m. Em segundo lugar, usamos uma tabela de agrupamento por valor. Os dados podem ser organizados em uma tabela onde cada valor único é listado junto com a frequência correspondente. Nesse caso, os valores são agrupados em categorias e é mostrada a quantidade de ocorrências em cada valor. Essa forma de apresentação é útil quando os dados são discretos ou muitos valores diferentes. Lembra que são dados discretos? Diferente dos contínuos, os dados discretos eles apresentam saltos. Então, por exemplo, você tem uma altura de 1,55. Geralmente, essas medidas elas são arredondadas. O próximo valor seria 1,56. Nesse exemplo, pegamos novamente as 8 observações de altura dos indivíduos. Agora, a altura foi usada como uma segmentação e eu coloquei a frequência absoluta dos dados. Veja que, basicamente, cada altura aparece uma única vez, exceto 1,61, que aparece 2 vezes. Em seguida, temos tabelas com agrupamento em classes. Quando os dados são contínuos e apresentam valores com ampla variação, pode ser mais conveniente agrupá-los em classes. Nesse caso, os dados são divididos em intervalos e é mostrada a frequência ou quantidade de observações em cada classe. Essa forma de apresentação permite uma visualização mais compacta dos dados contínuos e facilita a identificação de padrões de distribuição. Aqui, novamente, pegando a altura, eu criei classes para aqueles que têm menos de 1,60 m, aqueles que têm entre 1,61 m e 1,70 m e aqueles que têm mais de 1,70 m. E basicamente eu contei quem se encaixa nessa regra. Então, de uma lista de rol com 8 observações e 8 linhas, essa aqui é a mais compacta, passando para apenas 3 linhas. Porém, a desvantagem é que perdemos informação. No rol, sabemos que a menor altura da amostra é 1,55 e aqui não sabemos. Então, não sabemos qual é o mínimo, não sabemos qual é o máximo. Sabemos apenas que o máximo, que a altura máxima, está acima de 1,70 m e a altura mínima está abaixo de 1,60 m. Mesmo esses que estão entre 1,61 e 1,70, perdemos a informação exata da altura deles. Por fim, temos a apresentação dos dados em gráficos. Aqui valeria uma outra aula só para isso, dada a infinidade de possibilidades, mas com certeza você já viu algum deles, lendo jornais e revistas ou até mesmo em livros. Por exemplo, o gráfico de pizza, que é muito usado quando queremos destacar categorias dentro de uma variável. A plotagem de dados, quando queremos ver uma relação entre duas variáveis, x e y. Nesse caso aqui, olha, temos uma relação positiva, por exemplo. Esse outro caso, quando queremos analisar uma distribuição, aqui seria uma distribuição contínua, aqui uma distribuição discreta. Esse outro caso aqui, o gráfico de linha, geralmente utilizado quando temos uma variável que varia no tempo. Então, geralmente o eixo x ele é o tempo e o eixo y é o nível da variável. Então, conseguimos acompanhar como ela varia mês a mês ou ano a ano. E fora isso, temos o gráfico de colunas também, muito utilizado para comparar a altura entre elas, sendo a altura igual ao valor. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula introdutória de estatística, focando rasamente na estatística descritiva. Vamos começar por ela, a entender nas próximas aulas como se calcula a média, mediana, o desvio padrão, variância e como isso se encaixa no nosso dia a dia. Então, se você precisa aprender estatística, seja para o seu trabalho, seja para a sua faculdade, ou se você está começando a estudar para concurso, não deixe de acompanhar as próximas aulas, porque entender o básico vai te garantir que você não se perca nas etapas mais complicadas da matéria. É isso aí. E se você gostou dessa aula e vai esperar pelas próximas, curte o vídeo e ativa a notificação. E me diz aqui nos comentários que tipo de gráfico você mais tem dificuldade de entender. Eu tenho mais dificuldade de entender esses aqui, olha.
É isso aí, pessoal. Até mais e vejo você na próxima aula.